Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você vai conferir o governo reforçando ações de combate às síndromes gripais em todo o Maranhão. E a temporada junina aquecendo a economia e movimentando o setor produtivo aqui no estado. E por falar em São João, e elas já estão por toda parte, viu? São as bandeirinhas que viraram sucesso nacional. E tem ainda o nosso giro de notícias com informações da capital e do interior do estado. Tá começando, tá no ar, é o seu Revista Maranhão. Mais uma semana, graças a Deus, começando, né, gente? Que seja de paz, que seja de tranquilidade, porque é sempre bom estar em paz e ter tranquilidade. Mas também que a gente tenha esperança e consiga caminhar passinho a passinho para que a gente consiga aí exatamente chegar onde a gente está querendo, tá bom? Tem que ter essa perspectiva. Mas olha, a gente vai começar o nosso Revista Maranhão desta segunda-feira trazendo aí um alerta e também uma importante notícia. É que o Maranhão tem registrado números expressivos de casos de síndromes gripais. E aí o governo do Maranhão tem elevado esse número, inclusive número de ações, viu, por todo o Maranhão. Um deles são os postos de atendimento. Agora é preciso que todo mundo também faça a sua parte, né? Ricardo estava com sintomas de gripe e não tinha certeza do que poderia ser. Na dúvida, procurou o hospital de campanha em São Luís, onde foi prontamente atendido. A estrutura do hospital é muito boa, a questão de atendimento muito bom também, profissionais qualificados, tá? Para achar foi muito fácil, até porque também eu já sabia aqui onde ficava o Multicentro Sebrae. E assim, a questão de atendimento foi muito bem recebido, muito bem avaliado pelos médicos, pela equipe de triagem também. O hospital de campanha, montado pelo governo do estado no Multicenter Sebrae, na capital, atende pacientes com sintomas leves de síndrome gripal. Se há suspeita de quadro mais grave, o paciente é encaminhado para uma UPA. A instalação do hospital temporário foi necessária por conta do aumento dos casos de síndromes gripais. O perfil do serviço ofertado aqui pelo Hospital de Campanha é para atendimento de casos leves de síndrome gripal para adultos e idosos, né, que apresentem sintomas como febre, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, um mal-estar, um cansaço leve, mas que não necessite de internação propriamente, né? Então, o objetivo principal desse equipamento de saúde é justamente para desafogar as nossas unidades, as nossas portas de entrada dos pacientes, que são as UPAs, né? Para que essas unidades elas fiquem disponíveis e à disposição para atender aqueles casos mais graves que necessitem de um suporte maior de assistência médica e hospitalar. O hospital conta com 20 poltronas para medicação e 10 leitos de observação. O atendimento segue um fluxo com triagem, consulta médica, medicação, se necessário, e alta segura. Há ainda balão de oxigênio e aspirador portátil. A necessidade deste espaço se reflete nos números. O Maranhão já ultrapassou 2.000 casos notificados de síndromes respiratórias agudas graves. Há 2 semanas foi registrado o pico, mais de 300 casos em apenas uma semana. A influenza é a doença mais incidente. A Covid também preocupa. Os óbitos já passam de 100 desde o início do ano. Dados que ligaram o alerta das autoridades sanitárias e da classe médica. O vírus de influenza costuma causar quadros mais graves, principalmente nesses grupos elegíveis, pessoas mais velhas, gestantes, crianças menores que 5 anos, pessoas com comorbidades, mas é uma vacina que pode ser feita para qualquer pessoa e em qualquer idade, a partir de 6 meses de vida. Quem quiser se proteger contra a gripe, a vacina está indicada. A preocupação maior é com crianças e idosos, grupos mais vulneráveis às complicações da gripe. Por isso, a orientação das autoridades de saúde é clara. A vacinação anual é fundamental para prevenir casos graves e salvar vidas. Elegíveis que estão no grupo de risco
procurem as unidades de saúde, não deixem de se vacinar ou não deixem para a última hora. É uma vacina tranquila, normalmente não tem efeito colateral, não tem reação adversa, não causa gripe porque é com vírus inativado e, vamos dizer assim, fragmentado. Então são fragmentos do vírus só que contém ali na vacina, não tem vírus vivo e não tem vírus inteiro. Então são fragmentos e ela não tem a capacidade de causar doença e sim proteger da doença. Então é uma vacina muito interessante que deve ser utilizada por todos, principalmente para aquele grupo prioritário. Viu só, né? É claro que a gente está vivendo, né, essa situação, que não é apenas no Maranhão, mas em todo o país. Agora é necessário também que todos nós possamos fazer a nossa parte, como eu disse lá no comecinho. Mas a gente vai entender mais o que o Estado está fazendo em prol de aberturas, inclusive de equipamentos, e atuando aí na prevenção também. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a secretária adjunta de Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde do Estado, que é a Débora Campos. Está comigo aqui. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Kate. É um prazer estar aqui no seu programa. Débora, olha só, a gente sabe que tem crescido o número de casos, né, de síndromes gripais e infelizmente, a gente vê também muitos idosos e crianças também sendo acometidos. E aí a gente fica num alerta maior em razão da fragilidade, né, desses dois segmentos. Eu queria primeiro que você dissesse para a gente o que até agora foi feito pelo governo do Estado, né, de ampliação para que as pessoas tenham acesso a essa assistência de saúde. Exatamente. As síndromes gripais, elas fazem parte daquilo que a gente chama de período sazonal, ou seja, em determinado período do ano, a gente já espera o aumento do número de casos, né, de pessoas adoecendo sobre a temática, né? E nós estamos no nosso período sazonal. Os vírus respiratórios, eles acometem principalmente alguns grupos que são mais vulneráveis, crianças e idosos, como você já falou, né? E alguns vírus respiratórios são evitáveis por vacinação. Né? Esse ano, o vírus que está mais circulando é o vírus da influenza, que é um vírus evitável por vacinação, né? Desde que a gente tem uma população imunizada. Então, o governo do estado do Maranhão ele tem trabalhado tanto na intensificação da vacinação, principalmente nas grandes regiões, como a região metropolitana, que se encontra a capital, como também apoiando os municípios para que a gente venha aumentar essa cobertura vacinal em todos os 217 municípios. Além disso, o governador anunciou a implantação de mais médicos nas unidades de pronto atendimento da capital e também a gente está com um hospital de campanha para atender as síndromes gripais leves de adultos e idosos, que se encontra aqui no Multicentro Sebrae. Agora, esse espaço que foi aberto, que tem exatamente essa proposta de atender esses casos leves, ele vai seguir lá instalado para fazer exatamente essa manutenção, haja vista que a gente tem muito atendimento nas outras frentes de saúde, não é isso? Exatamente. A gente faz todo o monitoramento epidemiológico, onde a gente vê a tendência de até onde a gente vai ter o aumento e depois a queda, porque o período sazonal ele tem data de começar e data de terminar. Então a gente já tem a previsão e é claro que a gente precisa do apoio da população para que a população venha se imunizar, para a gente quebrar a cadeia de transmissão e ter a diminuição do número de casos. E por falar em imunização, né? A gente sabe que a vacina é extremamente importante, mas muitas pessoas, né, de alguma forma, por algum motivo, por alguma razão, ainda têm resistência, né, com relação à vacina. E que não é algo novo, é bom que se diga isso, né? A vacina contra a influenza, que vai prevenir contra diversas cepas, não é nova, né? É o que já existe. A vacinação é um programa mais exitoso que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde. Eu costumo dizer que se hoje nós estamos aqui sem uso de máscara e se a gente voltar às nossas atividades normal depois de uma Covid, foi graças à vacinação. Então nós temos o maior case de sucesso que todo mundo vivenciou, que foi superar uma pandemia graças à vacinação. Então a vacina ela é efetiva sim, ela funciona sim, diminui o número de internações sim, o número de óbito e a população precisa abraçar o Zé Gotinha, né, que é o símbolo da vacinação, para que a gente venha continuar protegendo a nossa população e diminuindo o número de internação e óbito. E olha, gente, para isso é que é necessário ter acesso à informação, porque desde que mundo é mundo, repito, sempre existiu a vacinação. E aí a gente tem que começar em casa, né?
com a criançada. Sabe que aquela agulhinha, né, daquela sensação de que é algo ruim, é algo que... Mas não, né? Tem que levar mesmo. É aquela história do público que a gente está falando aqui, né? A criançada, os idosos, que precisam ser pessoas que têm que ser levadas. Exatamente. E aí, aqui no estado, de forma específica a capital, a gente está com uma cobertura baixa ainda, né? Em todo o Brasil a gente está com essa cobertura baixa, a gente vem tentando trabalhar. Hoje a vacina está aberta para toda a população, mas a gente ainda tem um foco nos grupos prioritários, que é justamente crianças, né, menores de 6 anos, a gente tem os idosos, que são grupos prioritários, e gestantes. A nossa maior preocupação está nesses 3 grupos prioritários, além das pessoas com comorbidade, porque sempre é um risco, né? A gente não consegue, talvez venha com a maior força a doença nesse público. Então, a vacinação ela está disponível para toda a população, mas esses grupos prioritários ainda são merecem a nossa atenção. E claro que, como você falou, se você tem filho, leve seu filho para vacinar. Se seu pai, sua mãe é idoso, mora com você, ou então você é responsável por ele, leve esse idoso para vacinar, que a gente está traçando aí diversas estratégias dessa vacinação, né? Como a vacina nos postos de saúde, mas a gente também está fazendo driver da vacinação, está fazendo vacinação em shopping, está fazendo onde a gente puder vacinar, a gente está levando para gerar acesso à população. Agora, Débora, com relação aos municípios, você comentou ainda há pouco, né? Nós somos gigantescos, territorialmente falando, 217 municípios. Como é que está sendo essa cooperação com os municípios para que também se tenha um resultado, né, satisfatório nesses municípios? Mais de 50% dos municípios hoje do Maranhão eles passaram pela troca de gestão. Né? Então, a gente tem apoiado as equipes municipais, orientando, capacitando, trazendo notas orientativas sobre estratégias que os municípios podem utilizar, assim como a gente também monitora os municípios para que a gente possa ver qual a necessidade do município para que ele possa alavancar. Graças a Deus, os municípios do Maranhão têm abraçado a causa da vacinação, então tem município que está fazendo horário estendido nas unidades básicas de saúde, para que as unidades funcionem até 8 horas da noite, para que aquela população que trabalha, aquele pai, aquela mãe, leve seu filho para vacinar à noite. Tem município que está abrindo suas unidades básicas no fim de semana, tem município que está fazendo dia D de vacinação nos fins de semana também. Então, diversas têm sido as estratégias que os municípios eles têm feito para que possa alcançar a sua população. Agora, para a gente finalizar, Débora, como é que vai funcionar essa estratégia do São João? Porque tem muita gente que pergunta, né? As festas de São João, por conta do número maior nos espaços. Primeiro, a gente precisa promover a nossa segurança. É bom que se diga isso, né? Se está sentindo alguma coisa, ou então se você quer ir, né, num espaço como esse, usar aquela máscara, mas de uma forma geral, vai ter essa campanha mais firme, mais forte junto a esse público durante o São João? Sim, a gente já tem intensificado isso agora, então o objetivo é que quando a gente inicie realmente o São João, a gente já tem uma grande parte da população imunizada, assim como o período sazonal ele já está também se finalizando, né? Então, as síndromes gripais elas têm a tendência de acontecer na época chuvosa, ou então na época da transição entre o final da chuva para o início, né, do verão nordestino. Então, a gente já tem aí uma tendência, a gente fica avaliando as tendências, mas com certeza a gente segue na intensificação da vacinação, assim como o governo do Maranhão ele tem se intensificado nas estruturas de apoio dos estabelecimentos de saúde. A gente sempre orienta a população na quebra da cadeia de transmissão, em que sentido? Se você está gripado, seu filho está gripado, você não vai mandar ele para a escola para transmitir para os outros coleguinhas. Se você está gripado e precisa sair, utilize máscara para que você não venha contaminar as outras pessoas, né? Então, a etiqueta respiratória, aquele velho padrão do uso de máscara caso você esteja sintomático, isso é muito importante para que a gente possa quebrar a cadeia de transmissão. E é um trabalho que cada um tem que fazer a sua parte. Você fala da higienização também, mas a boa notícia é que, apesar dos números, claro, que são registrados em razão da entrada das pessoas nos hospitais, esse período ele tem data para terminar, né? Exatamente. Débora, eu quero te agradecer aqui a participação com a gente, deixar o espaço aberto para que você traga outras ações aí desenvolvidas pela Secretaria. Não, nós que agradecemos, Kate, é sempre um prazer estar aqui informando a população orientando a respeito daquilo que é relevante, né, de acordo com a temática.
Verdade, obrigada. E olha, uma ação realizada aqui na Assembleia chamou a atenção do público em geral para os cuidados com a visão, principalmente o glaucoma, viu gente? O problema é tão sério que o Ministério da Saúde alertou que cerca de 1 milhão de brasileiros têm a doença, mas desconhecem. Uma ação de conscientização sobre o glaucoma foi realizada no setor de saúde e medicina ocupacional da Assembleia Legislativa. Servidores da casa, seus dependentes, funcionários terceirizados e estagiários fizeram gratuitamente o teste de pressão intraocular, além de receberem orientações de oftalmologistas e outros profissionais de saúde. Essa é mais uma ação, promovida pelo nosso Departamento de Saúde, sempre buscando trazer o que há de melhor de informação para os nossos servidores. Nós abrimos para os dependentes, para os terceirizados. São ações como essa que fortalecem o conhecimento de todos os servidores no intuito de procurar dar mais valor para a sua saúde. O médico nos ofertou esse serviço. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de brasileiros têm glaucoma, mas metade desconhece o diagnóstico. No Maranhão, campanhas de triagem realizadas nos últimos 2 anos revelaram que cerca de 40% das pessoas avaliadas apresentavam sinais compatíveis com a doença, número considerado alto. E é um vilão silencioso, que rouba aos poucos a visão e de forma imperceptível pelos pacientes. Então, através de exames de rotina, a gente consegue perceber, na realidade, pacientes que estão com alteração e nem sequer sabem. E existem sabidamente alguns fatores de risco para a doença. Pessoas acima de 50 anos de idade, pessoas de cor de pele negra, pessoas míopes e pessoas com histórico familiar positivo para essa doença. Então, qualquer pessoa que contemple um desses fatores de risco ou mais, ou que eventualmente deseje fazer avaliação de rotina, é o que a gente sempre recomenda. A expectativa da Assembleia Legislativa é reforçar o papel da prevenção no combate à principal causa de cegueira irreversível no mundo. E olha só, gente, ainda falando sobre saúde, dados do governo do estado mostram que o Maranhão subiu no ranking nacional de doadores de órgãos. O estado também vem se destacando na realização de transplante de córnea. A doação de órgãos ainda é um tema cercado de dúvidas e tabus, mas aos poucos mais pessoas se sensibilizam e compreendem a importância desse gesto que salva vidas. De acordo com dados do governo de 2022 a 2024, o Maranhão saiu da 27ª posição para a 13ª no ranking nacional em número de doadores efetivos de órgãos. Em 2022, nós éramos o 27º. Realizamos 132 transplantes de córnea, 27 transplantes de órgãos e nós tivemos apenas 12 doadores em um ano. Só em 2024, nós tivemos 462 transplantes de córnea, 75 transplantes de órgão e tivemos 56 doadores de múltiplos órgãos, o que nos colocou da 27ª para a 13ª posição. Já em 2025, o estado teve mais 19 doadores efetivos de órgãos e realizou 75 transplantes de córnea. Iniciativas têm contribuído para esse aumento de doadores, como o Plano de Aceleração de Transplantes da Central Estadual de Transplantes. Uma das atividades do programa é captar novos doadores, como a Camila. A decisão para doar foi entre minhas 2 irmãs. E na hora que eu fui abordada, eu que estava no local, fui abordada pela equipe. E aí, quando eu liguei para as minhas irmãs, foi rápido demais. Na hora que eu liguei, as 2, imediato, ninguém hesitou. Todo mundo disse sim na hora, porque essa conversa ajudou muito, muito mesmo. Apesar dos quase 80 doadores efetivos, mais de 600 pessoas seguem na fila de espera por um transplante no Maranhão. Pessoas que contam com a empatia de famílias que autorizam a doação após a perda de um ente querido ou com a solidariedade de quem em vida pode doar e oferecer a chance de um recomeço. A gente precisa da sensibilização da população, da sociedade civil e dos profissionais de saúde como um todo em prol do sim. Em prol desse ato de amor e de generosidade que mesmo em um momento tão difícil da vida dessas pessoas, elas optam por transformar parte dessa dor em algo bom, permitindo que esse ente querido possa continuar vivo através de outras pessoas. Muito bacana, que a gente siga com bons números e resultados também. Eu vou para o intervalo bem rapidinho. Na volta, a gente tem a temporada junina, aquecendo a economia e movimentando o setor produtivo aqui no Maranhão. E por falar em São João, elas já estão por toda parte. São as bandeirinhas que viraram um sucesso nacional. E não esquece, viu, que a gente tem o nosso giro de notícias também. É um instante só e eu volto já já.
Falei para vocês que era rapidinho, instantezinho só, a gente já está por aqui, claro, destacando para você. O nosso início, viu, foi ainda pouco, ao 12h30, a gente começando a nossa edição do Revista Maranhão, e aí eu sei da correria, né? Esse horário do almoço é terrível, fica para lá, para cá e chega com a criançada da escola, é aquela confusão, aquela gritaria em casa, né? E faz almoço, tem que sair de novo para o trabalho. E aí, se não deu tempo de você pegar aí desde o início, não tem problema. Daqui a pouquinho, ao finalzinho aí do nosso Revista Maranhão, você vai ter o link disponibilizado com todo o nosso conteúdo. Basta acessar no YouTube TV Assembleia, aí você vai ter acesso lá ao nosso Revista Maranhão. E aí já vai estar tudo por lá. Pode fazer muito bom uso, inclusive mandar aí para aquele grupo de WhatsApp, aquele da família. Pois é, só tem informação importante. Tem a história da gripe, hein, que todo mundo tem que estar atento. Então, dispara aí esse link para a turma, para que todo mundo fique sempre muito bem informado. E olha, por falar em informação, o pessoal que está no interior do Maranhão tem notícia, viu? É o nosso giro de informações, de notícia da capital e também do interior do Maranhão. Está no ar. O seminário estadual que discutiu a PEC 066 de 2023, proposta de emenda à Constituição sobre o limite de precatórios e débitos previdenciários, foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa. A discussão foi idealizada pela Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEM. Viemos debater com os prefeitos para que as sugestões também por parte dos prefeitos fossem apresentadas para o deputado Hildo, para que ele pudesse levar para a comissão também como sugestão para esse trabalho ser aprimorado, né? Essa relatoria, esse relatório que vai ser feito por eles, possa realmente atender às demandas e a realidade de todos os municípios do Maranhão e do Brasil. Durante o evento, a presidente Iracema Vale falou sobre a atuação do parlamento junto aos prefeitos, com diálogo voltado sempre para o municipalismo. Essa PEC trata das dívidas previdenciárias que se acumulam por anos seguidos, sobre o parcelamento dela, sobre a importância de anistia. Também foi debatido aqui a origem desses problemas, onde o município sempre recebe do governo federal as atividades para serem executadas nos municípios ao longo dos anos e no Pacto Federativo poucos são os recursos que são enviados. O deputado federal Hildo Rocha, coordenador do seminário, destacou os desafios enfrentados pelos municípios maranhenses e a importância do debate em torno da PEC, que está em tramitação na Câmara Federal, em Brasília. Então nós estamos aqui hoje cumprindo essa missão de realizar esse seminário no estado do Maranhão, juntamente com o apoio da Federação dos Municípios, da Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, com a Federação Nacional de Municípios, para poder conversar com os prefeitos, para que os prefeitos possam sensibilizar os deputados federais no sentido de ajudar a aprovar. E olha, minha gente, junho chegou, né? Esse mês de férias e para algumas pessoas, claro, vai ser muita diversão, mas para outros é um período que convida para empreender além de tudo aquilo que a gente já faz durante o ano, né? E claro que quem dá uma forcinha para isso é o São João. Com ele, muita oportunidade para ganhar um dinheirinho extra e aumentar, quem sabe, hein, a renda familiar. Muita gente já se prepara para aproveitar o festejo, seja como brincante, para assistir às apresentações ou para lucrar. Pela forte tradição cultural, o São João é um dos períodos que mais movimentam o estado e assim uma ótima oportunidade para empreender, como é o caso da Valquíria, que confecciona itens típicos do São João, como a matraca. A artesã conta que o mês de junho é o mais lucrativo e para o São João deste ano, ela desenvolveu um kit especial. Muita gente já pedia para mim matraca infantil e o que eu fazia era muito para adulto, né? A maioria das matracas são de 20 e de 15 centímetros. A de 15 centímetros é um modelo muito feminino que cabe na bolsa de qualquer mulher. Só que muita gente pedia para criança e eu não tinha assim, a noção do mercado que eu estava perdendo, né? E aí, para não ficar só a matraca, eu também estou produzindo agora
os maracás, que é um kit que vai infantil, a matraca e o maracá. E o maracá já está preparado para colocar no braço, para a pessoa ou para a criança, porque também é um objeto que pode o adulto usar, para curtir os arraiais de São Luís. Além das matracas, a empreendedora ampliou as opções de produtos, confeccionando bancos de madeira forrados com tecido de chita, panos de pratos com decoração junina e expressões populares do Maranhão e as famosas bandeirinhas. Além da valquíria, as tradicionais bordadeiras também colocam a mão na massa e mostram talento. Este é o ateliê do boi de Axixá, um dos mais tradicionais do Maranhão no sotaque de orquestra. É aqui que nascem as indumentárias e adereços que encantam o público nos arraiais juninos. O trabalho é árduo, mas as dificuldades são superadas pelo amor à tradição e pela força da cultura popular. É aquela coisa assim de paixão mesmo, furar o dedo, passar a noite. E quando se aproxima, minha roupa não está pronta, eu não vou batizar. Aí começa aquela agonia, né, de estar com a indumentária pronta, para no dia do batizado estar todo mundo no ponto. O trabalho por aqui exige atenção e, claro, uma boa preparação física e psicológica para aguentar as longas horas de confecção. Às vezes dá vontade de desistir, né? Porque não é fácil, é cansativo, mas quando a gente está ali já finalizando, a emoção ali pega a gente mesmo no calor da emoção, né? E é aquilo que a gente leva nos arraiais aqui de São Luís, do Maranhão. As histórias se entrelaçam. Algumas peças são feitas para vender, mas todas carregam o mesmo sonho: manter viva a tradição que pulsa no coração de cada maranhense. E por falar em São João, quem visita a nossa capital maranhense está sendo recepcionado por um dos símbolos que tem se destacado a cada ano. São as tradicionais bandeirinhas lá no centro histórico da nossa São Luís. São mais de 2 quilômetros, viu, gente? Só de bandeirinha. Basta olhar para o céu e lá estão elas, com todo o colorido que a época mais festiva do estado merece. A paisagem no centro histórico de São Luís já mudou e anuncia a chegada do São João. O famoso teto de bandeirinhas, já tradicional no estado, trouxe mais cor e encanto para as ruas históricas da cidade. Um atrativo a mais para quem visita a capital, como este turista de São Paulo. Muito lindo, São Luís recebeu a gente de braços abertos, uma cidade maravilhosa, então vale muito a pena vir aqui, seja para fazer só o tour aqui de um único dia, seja para vir passar o São João aqui com vocês. Além de ser um cenário perfeito para quem gosta de uma boa foto. Eu acho muito importante, né, ter toda essa decoração, porque as pessoas que chegam aqui, elas vão querer vir olhar e assim, a gente tem uma cultura muito rica, que quanto mais tiver adereços que mostram, que passam essa cultura, a gente tem mais reconhecimento, mais visibilidade, porque as pessoas vão tirar foto, vão postar, vão compartilhar, e eu acho que isso é muito importante, né, para a nossa cultura. As bandeirinhas estão expostas em 7 ruas, são mais de 2.000 quilômetros de extensão e foram produzidas com o apoio de 5 ilustradores maranhenses. Além de valorizar a cultura, a decoração fortalece o turismo no centro histórico, que é patrimônio da humanidade. A nossa programação oficial vai passar por vários cantos aí do Maranhão, vários bairros de São Luís, mais de 30 arraiais oficiais, para levar um pouco da nossa cultura, das nossas cores, dos nossos ritmos, da identidade do maranhense, para brilhantar o São João do Maranhão, que é o maior do mundo. Bacana, né? Inclusive, você pode aproveitar o fim de semana para pegar a turma, convidou alguém de fora, tem visitante aqui, já leva lá no centro histórico, capricha na foto e, claro, coloca lá no Instagram e já marca a turma aí, o pessoal que idealizou esse grande símbolo, que já está aí, ó, gente, em todo o país, pode ter certeza. Vou me despedindo com esse colorido que está no céu dessa nossa capital maranhense. E, claro, desejando que você tenha aquela semana que seja sempre abençoada, positiva e feliz, que é o que a gente merece, tá? Logo mais tem outras informações, tem outras notícias aqui na tela da sua TV Assembleia. Fique em paz e com Deus, viu? Até segunda. Tchau, tchau.